tá em 8h36. Bom, nós temos relatado muitas vezes, né, situação de conflito em sala de aula, às vezes tem agressão para professor, às vezes os professores... Bom, aliás, até vi aqui hoje uma notícia dando conta de que um professor está sendo investigado pelo Ministério Público de São Paulo por assédio sexual numa escola onde trabalhava há 17 anos. A fonte aqui foi o Fantástico da TV Globo. E o colégio é famoso aqui em São Paulo, pessoal de fora. O meu colégio Rio Branco, fica na Avenida Higienópolis. Imagino que os pais das crianças e jovens desse colégio devem estar tudo cabelo de pé, depois que viram a reportagem publicada no Fantástico. Bom, mas e aí? Quais são esses direitos que circulam numa situação como essa? Dr. Fabiano Ferreira, advogado especializado em direito educacional, aqui conosco. Dr. Fabiano, muito obrigado aqui por atender o Jornal Nova Brasil. Bom dia, Heródoto e ouvintes. A satisfação é minha pelo espaço que você está concedendo. Doutor Fabiano, conversando então aqui com o pessoal que acompanha o jornal, né? Situações como essa, que tipo de apoio tem as pessoas que trabalham com educação, são profissionais de educação, geralmente são professores de educação, ou quando sofre uma agressão, ou até uma investigação como essa que eu acabei de citar para você do Colégio Rio Branco, mostrado ontem no Fantástico? Heródoto, a situação é bem complicada em relação aos professores pela falta de um suporte adequado, seja nas escolas particulares, privadas, ou mesmo os servidores públicos. O que ocorre muitas vezes, Heródoto, é que o professor, ele se sente desamparado nessas situações. Por quê? Porque a formação inicial do professor não ensina ele a lidar com questões jurídicas que ocorrem no ambiente escolar. E, principalmente, nos últimos anos, esse processo de judicialização do ambiente escolar, né? Diversos processos contra o professor, contra a escola, e isso vem trazendo um transtorno danado para o ambiente que já não é tão tranquilo assim. Agora, doutor Fabiano, a recíproca pode ser verdadeira? Professor que for, por exemplo, agredido numa sala de aula, ir numa delegacia de polícia e fazer um boletim de ocorrência? Sim, com certeza, Heródoto. Isso é um ponto muito interessante, que muitas vezes o profissional da educação, ele não se vê como um cidadão brasileiro que é detentor de todos os direitos e garantias fundamentais previstos na nossa legislação. E, às vezes, diante de agressões físicas, verbais, dano ao seu patrimônio, muitas vezes o aluno vai lá, arrisca o carro, faz crimes contra o professor, ou melhor dizendo, ato infracional, ao difamar o professor, ou caluniar o professor, ou mesmo injuriar o professor, ele se sente tão acuado diante dessas situações que ele não percebe que ele tem o direito de fazer um boletim de ocorrência, que ele tem o direito de buscar uma reparação por dano moral e material. A situação aqui que a gente talvez mereça destacar é o seguinte, Heródoto. O professor da escola privada, ele tem um regime regido pela CLT. Então, ele dificilmente vai ingressar com uma ação contra a escola. Mas ele pode, posteriormente, quando ele não estiver mais naquele estabelecimento, buscar o ressarcimento por esses danos. Já o professor que é estatutário, ou seja, aquele que é concursado, ele pode, mesmo no exercício da função, já ingressar com uma ação de reparação de danos ou outra contra o Estado, porque ele tem a sua estabilidade funcional. Então, esses são os dois pontos principais. Mas em ambos os casos, eles têm os mesmos direitos que eu, você e os ouvintes da rádio, em regra. Doutor Fabiano, realmente, até te pergunto o seguinte, com o advento das redes sociais, essa difamação, essa tentativa de macular a imagem do professor, né? Que antes de tudo tem que ser respeitado com ética, com admiração pelo trabalho dele e os direitos garantidos na Constituição do país, como você acabou de falar. E parece que com o advento das redes sociais ficou mais grave, eu estou enganado? Não, algumas pesquisas aí já apontam um crescimento, inclusive da difamação, de uso indevido da imagem do profissional da educação, do professor, nas redes sociais. Uma situação muito grave é o uso do aparelho telefônico pelos alunos
dentro da sala de aula ou dentro da escola, Heródoto. E muitas vezes o professor, a professora, ele é filmado durante a sua aula e esses vídeos é compartilhado nas diversas redes sociais, promovendo difamação, injuriando o professor e muitas vezes, principalmente em relação às professoras, até mesmo questões sexuais, né? Fazendo palavras ofensivas à imagem e à honra daquela professora. Então isso é extremamente grave, mas é preciso que a gente discuta essa situação porque na prática, Heródoto, essas questões elas não podem ficar apenas no campo pedagógico, ou seja, nas sanções pedagógicas. O profissional, quando ele tem um direito violado, ele precisa recorrer à justiça, às instâncias necessárias para que ele tenha o seu direito reparado e que eventual condenação do infrator venha servir de exemplo para que outros indivíduos não cometam aquele ato, né? Aliás, esse é um dos princípios gerais do direito, né? A prevenção para que novas pessoas não cometam o mesmo ato. Perfeitíssimo. Doutor Fabiano, muito obrigado. Eu que agradeço, um abraço e um bom dia a todos. Doutor Fabiano Ferreira, advogado especializado em direito educacional. Olha quanta coisa interessante em relação aí ao trabalho do professor na escola pública e na escola privada. Heródoto, a situação é bem complicada em relação aos professores pela falta de um suporte adequado, seja nas escolas particulares, privadas, ou mesmo os servidores públicos. O que ocorre muitas vezes, Heródoto, é que o professor, ele se sente desamparado nessa situação.